Olá, espero que possam ver minha tela compartilhada. Boa noite a todos, bem-vindo à nossa live de inauguração da nossa comunidade técnica para mulheres. E eu gostaria de começar com um agradecimento. Primeiro para as pessoas que estão agora nos assistindo e para as pessoas que vão nos assistir depois, né, posteriormente, essa sessão está sendo gravada e depois estará disponível para quem quiser ver. Segundo, para os nossos painelistas de hoje, nós temos 5 pessoas no painel que depois eu vou apresentar em detalhes. Muito obrigado por seu tempo, por ter aceitado o nosso convite. E também gostaria de agradecer muito a toda a equipe que nos ajudou a organizar esse evento, a organizar a comunidade técnica e a manter essa comunidade técnica. Ela foi feita com muito carinho. Espero que vocês gostem e que faça, né, e que ela tenha um efeito muito positivo na vida e na carreira de todo mundo que participa dela. E, não menos, né, importante, Juanco, muito obrigada, nosso DJ do evento hoje. Você está fazendo um ótimo trabalho, muito obrigada por nos ajudar também nessa live. O meu nome é Maísa Penha, eu sou diretora de um time técnico dentro da Microsoft, que é responsável por capacitar, né, tecnicamente os nossos parceiros Microsoft, que são empresas que implementam ou comercializam alguma tecnologia Microsoft. Eu comecei como programadora, como muitos, né, de vocês que estão nos assistindo agora, há 20 anos atrás. Eu fui evoluindo na minha carreira técnica e depois gerencial, e acredito que muitas pessoas possam se identificar com isso. Eu estou muito feliz de poder não só contribuir com a comunidade, estar aqui hoje inaugurando a comunidade, mas também com o passar do tempo que eu possa, de alguma forma, contribuir com vocês, conectando as mulheres técnicas do mercado, dos parceiros e de clientes, com as mulheres técnicas de dentro da Microsoft também. Bom, a ideia, o principal canal de comunicação dessa comunidade vai ser o LinkedIn. Então, para quem não está ainda participando da comunidade do LinkedIn, esse é o nosso QR Code. Então, você pode colocar o celular aí, tirar uma foto do QR Code que já aparece o link para você se juntar à comunidade. É só fazer o request, que a partir daí você já consegue receber nossos conteúdos, tá? A ideia dessa comunidade, ela surgiu numa cadência interna que eu tive, principalmente com as mulheres que são arquitetas, né, do time que eu trabalho, e nós estávamos discutindo justamente o baixo número de mulheres que participavam dos treinamentos que a gente oferece, né, para os nossos parceiros. E a gente estava fazendo um brainstorm, discutindo ideias de como a gente podia melhorar isso, ou o que estava acontecendo, né? E tentando identificar o que estava acontecendo, como a gente podia melhorar. E a gente foi um pouco além de como a gente pode ajudar as mulheres a evoluir na sua carreira, através de treinamentos, através de certificações, através de compartilhar experiências com outras mulheres e com homens também. E aí surgiu a ideia dessa comunidade, né, dessa comunidade técnica que vai ser esse canal que a gente vai ter com vocês, tá, diretamente. A Gabi vai colocar o link de uma survey no chat agora, que é uma survey anônima, mas é para a gente conhecer melhor quais são os interesses de assuntos que vocês queiram discutir. Vocês podem pedir assuntos técnicos de carreira, e técnicos vão ser todos relacionados à tecnologia em nuvem, que pode ser de infraestrutura, de aplicações, pode ser de dados, de inteligência artificial, pode ser de SaaS, que é Microsoft 365 ou Dynamics. Enfim, são todas as tecnologias em nuvem relacionadas à Microsoft, né, que a Microsoft oferece hoje, como também podem ser assuntos de carreira, pode ser pedidos de mentorização, de coaching. A gente vai definindo
o conteúdo ao decorrer do tempo, baseado nessa survey, nas respostas e no feedback que vocês vão nos dar, tá? Então, é bem importante que vocês consigam responder essa survey. Bom, para a sessão de hoje, o modelo que a gente vai ter é um painel com 5 líderes, senior líderes da Microsoft, que vocês podem ver na tela. O primeiro vai ser o Diniz Couto. Ele é OCP Lead da América Latina, então ele é responsável pelas parcerias e canais da Microsoft na América Latina. Ele é meu gerente direto, pessoal, então eu posso garantir o quanto suporte o Diniz é em relação à diversidade, quanto ele suporta essa comunidade também. Nossa segunda convidada é Priscila Lahan, SMC Lead do Brasil, da Microsoft Brasil, líder executiva de pequenos e médios negócios. A Pri também está super envolvida em assuntos de diversidade, né? Pri, super supportive também para essa comunidade. Dani Mittentag, Dani é o OCP Lead Brasil, também super envolvida e supportive com ações de diversidade. Jaciguara Santos, que é GTM Lead da América Latina. A Jaci foi recentemente também nomeada como co-presidente da Comunidade Mundial de Mulheres da Microsoft. Parabéns, Jaci. E Daniela Sicoli, que é a nossa gerente de recursos humanos para a América Latina. Também desde que eu entrei na Microsoft, a Dani participou desse processo, até do meu processo de seleção. E ela sempre, desde que eu conheço ela, também sempre foi muito envolvida com esse assunto, né? Sempre foi muito apaixonada por esse assunto. Então, a gente vai ter um painel super interessante hoje com essas pessoas para conhecer um pouco a visão delas, né? Baseado na experiência que elas tiveram e como elas veem diversidade hoje nas empresas e especificamente para mulheres técnicas. Então, começando o nosso painel, a primeira pergunta vai para o Diniz. Diniz, tudo bem? Obrigada de novo por aceitar nosso convite. E o assunto que gostaríamos que compartilhasse conosco é como você vê a importância da diversidade no ambiente de trabalho e quais as mudanças você tem visto relacionadas à diversidade de gênero ao decorrer da sua carreira. Bom, Maísa, muito obrigado por este convite. É realmente uma honra e um prazer poder estar aqui e compartilhar a minha opinião. E eu quero começar por dizer que eu acho que a diversidade não é importante. Ela é fundamental. Eu acho que é impossível realmente criar empresas e uma sociedade que seja uma sociedade de sucesso e que sejam empresas de sucesso de uma forma sustentável se não tivermos a diversidade como uma das componentes que fazem parte dessa estrutura organizacional, dessas empresas e tudo mais. Então, para mim, isso é absolutamente fundamental. Quando eu penso na minha carreira, e já são alguns anos, eu diria o seguinte, eu acho que assisti provavelmente a 3 grandes fases em termos de diversidade na minha carreira. A primeira fase foi quando estudei. Eu estudei Ciências da Computação em Portugal, né? Sou português, e havia várias mulheres na minha faculdade a fazer o mesmo curso de Ciências da Computação comigo. No meu primeiro emprego, a minha primeira gerente foi uma mulher, e isso pareceu-me bastante normal, né? Apesar de ser uma área que tinha a ver com tecnologia, era na área do banco de mainframe, um velho mainframe IBM e tudo mais. E eu ainda me lembro que ela conseguia gerenciar uma equipe bastante grande, conseguia fazer isso de uma forma muito rigorosa, ou seja, os resultados eram claramente obtidos e alcançados, mas ao mesmo tempo de uma forma bem humana. Então essa foi, digamos, a primeira fase da minha carreira, e nessa altura eu via várias mulheres em tecnologia e de alguma forma bastante, pelo menos em Portugal, assim era. Uma segunda fase, eu diria que foi quando eu comecei, enfim, a trabalhar em algumas outras empresas e comecei a notar que o ambiente era um ambiente muito mais masculino, um ambiente de tecnologia, né? Então, foi um período, eu diria, talvez de 10, 15 anos, em que eu tive a sensação de que a quantidade de mulheres em tecnologia e em
claramente áreas técnicas, pareceu diminuir relativamente ao meu início de carreira, né? E é interessante porque nessa fase, nessas empresas, também se falava ainda muito sobre a questão de diversidade, de inclusão, de mulheres no ambiente de trabalho e tudo mais, mas eu não via nada mudar. Então falava-se muito, mas nada mudava, nada acontecia e eu parecia-me que os números iam diminuindo. Hoje em dia eu vejo realmente uma mudança real, uma mudança de facto. Né? Não só numa ou noutra empresa, e acho que a Microsoft é um bom exemplo disso, mas em muito mais empresas e na própria sociedade como um todo. O que eu sinto hoje é que há um movimento importante, não somente em questões relacionadas com a diversidade de género, mas também com a diversidade de raça, com a diversidade de religião, com a diversidade da forma de pensar, de inovar, de criar coisas. E sem dúvida, eu estou perfeitamente convencido que isso vai ajudar muito em termos de progresso e em termos de criar empresas e uma sociedade, no limite, que será muito mais equilibrada e muito mais justa. Então, é isto. Ao longo da minha carreira eu vi várias diferenças. Eu acho que hoje estamos num momento em que há muito maior consciência e uma forma de atuar muito mais interessante para aquilo que nós precisamos para o futuro. É isso, Maísa. Legal, obrigada, Diniz. É verdade, eu também recentemente vejo muito mais iniciativas, digamos, mais concretas, né, nesse sentido. Dani Mittentag. Temos dois. A Dani, ela Sicoli e o Dani Mittentag. Dani. Tá fazendo piadinha com o meu nome. Eu ia. Você foi meu primeiro amigo, um dos meus primeiros amigos quando eu entrei na Microsoft. Eu lembro, acho que até hoje, o meu primeiro dia, e lembro como você me recepcionou muito bem. Obrigada por isso. Prazer. E como somos amigos, né? Eu sei que você é casado com uma super profissional também. Eu sei que você tem um filhinho muito fofo e uma filha que, na verdade, já demonstra desde pequena características de liderança, né? Inclusive, hoje, às vezes, é até um problema para você na escola, mas que é super gratificante também. Mas você vê alguma diferença ou característica que favoreça mais homens do que mulheres e que possa influenciar mulheres na decisão de construir ou não uma carreira técnica? Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, falando com toda essa comunidade. Mas, assim, eu ainda vejo muito. Primeiro, na mesma linha que o Diniz, eu também fiz engenharia de computação, mas antes eu fiz escola técnica em eletrônica, né? O colegial técnico que tem no Brasil, ainda tem isso no Brasil. Eu lembro desde a escola técnica, como tinha poucas mulheres na escola técnica. Era bem poucas mesmo. Eu fiz técnica eletrônica. Depois fui para engenharia de computação. Eu lembro que a turma de engenharia de computação eram 3 turmas de 60 alunos, e no total tinham 7 mulheres das 3 turmas, se formaram 2. Então, a gente formou uma turma de uns 50 alunos no total, só se formaram 2, né? E dessas 2, uma realmente seguiu a carreira técnica. A outra foi fazer outra coisa. Se meteu com marketing, assim por diante. E eu acho que ainda tem um tema na origem da coisa, e talvez dentro de casa, que está relacionado a isso, onde os temas de exatas relacionados à carreira técnica ainda é muito direcionado para os meninos, né, para os homens, mesmo em casa, né? Então, eu estava até ouvindo, por uma coincidência, um podcast ontem da Tânia, da GM da Microsoft no Brasil, com o Mark Will, que é um LinkedIn, etc., e ela comenta uma experiência que ela fala o seguinte, que é verdade, que às vezes eu me vejo isso até em casa, onde, olha que coisa para se pensar. Você fala, eu tenho que fazer uma lição de inglês, né? A Bia, né, minha filha, fala, tem que fazer uma lição de inglês. Você fala isso com a mamãe. Aí ela fala, mas eu preciso fazer agora uma lição de matemática. Aí a mamãe fala, não, isso você trata com o papai. Então olha como a gente direciona, né? A matemática, a física, exatas para o papai e a humanas para a mamãe. Quer dizer, a gente tem que se controlar com isso. Eu vi a Tânia falando disso justo ontem, eu estava correndo e estava ouvindo esse podcast, e calhou com o nosso evento hoje, e eu falei, cara, isso acontece na minha casa nos tempos atuais. E ao mesmo tempo eu vejo a Bia nesse modelo de liderança, ela tem uma liderança absurda dentro de casa, na escola, e gera problema até talvez porque a escola não tem ela tenta estimular, ao invés de tentar estimular a liderança, ela quer que a criança se acostume com a não liderança.
E é o que a gente puxa. Então, uma vez que me chamam, você comentou o exemplo da escola, na época eu comentei com você. Quando me chamaram e falaram, não, a gente está podando um pouco a liderança da Bia, eu falei, não, você não vai podar a liderança da Bia, você vai desenvolver a liderança da Bia. Porque o mundo corporativo pede isso pra gente. E é muito legal ela ver trabalhando na Microsoft falando, que legal, você trabalha numa companhia de computadores, que legal, você trabalha numa companhia, ela obviamente fala de videogame e assim por diante. Como ela vê, ela fala de nuvem, né? Que eu falo que a gente vem de nuvem, ela tenta entender o que é nuvem, eu tento explicar para ela também. Ela fala de computadores, mas ela se interessa por isso. E isso é o estímulo que está dando. Então, acho que tudo começa dentro de casa. E o que eu tenho feito isso com ela e com o Dudu, com os dois, de uma forma igualitária, é começar dentro de casa. Não, matemática também, a mamãe é uma mulher inteligente, que também estudou, super preparada, e ela pode e ela deve ensinar matemática, etc. E assim como o papai pode ensinar inglês e qualquer outra coisa, e geografia, e etc. Então, acho que começa por aí. A gente tem que estimular desde cedo. Tem que estimular. E elas depois vão decidir, ela vai decidir o que ela quer, mas a gente tem que estimular. É isso que eu vejo que está aqui, essa diferença. A gente não estimulando, começando em casa, os pais, as mães. Exato. Uma coisa interessante, Dani, para compartilhar com o pessoal. Recentemente eu mudei, né, do Brasil para os Estados Unidos. Uma das primeiras coisas que para mim foram marcantes no ensino é o assunto de STEM, de matemática e de codificação, de programação, vir para o ensino fundamental. Porque quando você coloca isso como ensino fundamental, e eu sei que tem muita gente que lidera uma bandeira, um movimento a favor disso no Brasil também, que isso aconteça rapidamente, é que você tira um pouco esse estigma, né, de que é para homem ou é para mulher. É ensino fundamental, como português, como matemática, como geografia. Então, você acaba reduzindo um pouco isso, porque não é faz parte do ensino fundamental, não é uma escolha, né, das pessoas depois. Eu acho que isso pode ter uma grande influência também para diminuir um pouco essa diferença de gênero por profissões, tá? Muito obrigada pela sua resposta. Jaci Guara, em sua experiência liderando equipes, quão importante é a diversidade e a inclusão e como você consegue que seu time aceite a diversidade e sejam inclusivos também? Tudo bem, Jaci? Tudo bom, Maísa? Ótimo. Tudo. Bem, respondendo a sua pergunta, primeiro, eu sou super suspeita, né? Eu acho, como você falou, eu estou muito envolvida com esses temas de diversidade e inclusão, e eu acredito que a gente só vai conseguir atender os nossos clientes, pensar como o nosso cliente precisa atender as necessidades deles se a gente tiver representação. Então, ter pessoas não só de crenças diferentes, que têm um background diferente e que principalmente se sintam à vontade a desafiar o status quo, é o que eu acredito, e eu tento fazer isso no dia a dia com o meu time. Um exercício que eu tenho feito muito, né, principalmente agora que a gente não tem tanto relacionamento pessoal, é tudo pela internet, né, através de Teams, perguntar às pessoas que estão caladas nas reuniões o que elas acham. Porque muitas vezes é tanta gente falando e a gente está com tanta coisa na cabeça que as pessoas que são mais tímidas acabam não tendo oportunidade de ter a sua voz ouvida ou de colocar o seu ponto de vista. Então, uma das coisas que eu sempre faço com o time, todo mundo tem que ter uma opinião, nem que seja eu concordo. Algumas coisas eu combino com a pessoa, aquelas que eu sei que são mais tímidas, eu falo, eu vou te perguntar na reunião, fique pronta, né? Vou te ajudar. Então, acho que o objetivo aí é incentivar para que as pessoas se sintam realmente à vontade de poder trazer a perspectiva delas. Legal, bacana. Priscila, muito obrigada também por aceitar nosso convite, Pri. Priscila é sempre super apaixonada pelo tema. Acho que eu conheci a Priscila também. A gente estava tirando foto, né, Pri? E eu lembro que você se apresentou como líder de diversidade e inclusão na Microsoft Brasil naquela época. Eu achei super legal. Bom, hoje você é uma executiva, Pri, na Microsoft, reconhecida pelo seu time, pelos seus pares, ganhou diversos prêmios já. Você passou por algum desafio na sua carreira por ser mulher? Qual conselho você daria para as mulheres que estão nos assistindo hoje? Interessante a pergunta. Bom, em primeiro lugar, obrigada
pelo convite, né, Maísa? E é uma honra estar aqui nessa comunidade. Também já sou parte da comunidade, já me inscrevi lá, peguei o QR Code, entrei. Então, obrigada por todo mundo que está ouvindo nessa noite. Eu acho interessante pensar, e as pessoas me fazem muito essa pergunta, né, se eu passei por situações. Embora a indústria de tecnologia tenha muito menos mulheres do que homens, eu acho que a indústria de tecnologia é muito preocupada com diversidade. Então, é muito preocupada em garantir que a gente vai ter representatividade. E eu trabalhei em empresas de tecnologia basicamente toda a minha carreira. Então, IBM, Microsoft, a maior parte do tempo, e Facebook. E eu acho que, no final do dia, eu não percebi quando essas situações aconteceram, mas conforme eu fui ganhando consciência e experiência com o passar dos anos, eu olhava para trás e falava, tem algumas situações que eu acho que tinham, sim, esses momentos, né? Então, tinham momentos de vieses inconscientes ou conscientes. Então, eu falo que são os sabotadores, que nós, mulheres, temos que ignorar. Na verdade, a gente tem que ignorar e tem que ter a consciência que os sabotadores vão acontecer. Do nosso lado, do lado de uma amiga, de um amigo, de um colega, às vezes é o seu chefe, às vezes é alguém que trabalha para você, às vezes é um par seu. Então, e eu acho que as pessoas em geral passam por sabotadores, mas nós mulheres, às vezes, nos deixamos levar por esses sabotadores e a gente inculca com isso. Mas eu acho que quando as coisas aconteceram para mim, eu não estava percebendo, porque eu estava tão focada no crescimento, que eu acho que é uma coisa legal, que é você priorizar e ter foco, que eu não me abati com esses momentos. Então, eu sempre lembro de uma situação, foi na IBM, eu tinha 22 anos, e eu fiz uma apresentação. E depois da apresentação, um diretor me chamou na sala dele para falar que a apresentação foi ótima, que eu consegui dar mensagem muito bem, que ele achou fantástico o tema, perguntou qual que era meu nome, qual que é o seu nome completo, em que área que você está e tal. Bom, eu saí dessa reunião, da sala dele, voltei lá para a minha área, eu trabalhava como Diniz também. Diniz, a gente é muito jovem, eu também fazia marketing de mainframes nessa época, bem interessante. E aí eu saí, voltei lá para a minha área e me perguntaram o seguinte, algumas pessoas, você viu, né? Ele gostou de você, porque você é jovem, mulher e tal. E na minha cabeça eu fiquei louca da vida, porque eu falei assim, gente, eu sou ótima apresentadora, eu adoro apresentar, eu adoro um palco. E eu sabia que eu tinha mandado bem, né? Então eu falei assim, gente, mas que sacanagem. Então hoje olhando, eu não sei se ele teve a intenção de elogiar apenas e que ele realmente achou boa a apresentação. E pode ter sido isso, que é o que eu pensei na hora. E aí, por outro lado, as pessoas que comentaram sim tiveram um viés talvez consciente, ou talvez inconsciente, ou se foi ele que teve o viés inconsciente, mas na hora não me importou a mínima, porque eu tinha certeza que eu tinha apresentado bem, e eu fiquei super lisonjeada com os elogios. E foi assim. Então, assim, eu acho que anos depois eu consigo ver isso. Na hora, eu não conseguia perceber nada, eu só achei que tinha alguma maldade no ar, não dele, dos outros, porque eu estava super confiante na minha apresentação, mas eu acho que a gente tem esses momentos de sabotadores. Então, para outra pessoa, poderia ter tido uma outra interpretação e a pessoa falar, não é que eu apresentei bem, é só porque eu sou mulher e só porque eu sou jovem. Então, eu acho que essa é uma coisa para a gente perceber. Agora, como dica, eu acho que algumas coisas me ajudaram bastante na minha carreira. Primeiro, ignorar o impossível. Então, assim, se alguma coisa parece não viável ou parece difícil, ignore isso, porque tudo é possível nessa vida. Tudo é possível. E, às vezes, a gente coloca a questão do impossível e, para as mulheres em tecnologia, tem tanta oportunidade. A verdade é que as empresas precisam muito de vocês, mulheres de tecnologia. Então, saiba que é uma coisa que eu falava quando eu era líder de diversidade e inclusão, né? Se uma mulher técnica escolher a Microsoft, sorte da Microsoft, não é sorte daquela mulher. Porque se alguém me diz que tem menos mulheres em tecnologia do que homens, e essa mulher escolheu a Microsoft, gente, sorte a nossa. Então, assim, a gente realmente tem. E eu brincava um pouco que era a história assim, se alguma mulher te escolheu, gestor, sorte a sua. Se você não conseguiu atrair nenhuma, você está ferrado. Porque você não está fazendo trabalho de diversidade e isso tira a competitividade da Microsoft no médio prazo. Então, acho que eu deixaria essa dica de que o impossível não existe e de que vocês estão
num sweet spot. Então, aproveitem. Independente de quem falar isso, né, Pri? Porque às vezes pode vir até da própria família, já vi isso acontecer também, os próprios familiares, né? Tem essa coisa. Como assim você vai seguir a carreira de TI? Vai ser técnica? Então tem muito isso. Eu gostei do seu conselho. Obrigada. Dani Sicoli, ao longo da sua carreira, só perguntar, ao longo da sua carreira, você já identificou, né, sua longa carreira em RH, Dani, você já identificou alguma característica feminina que às vezes as limitam em crescer nas suas carreiras na área de TI? Alguma coisa, pode ser que não façam muito networking, que não dê muita valorização a isso. Tem algum fator que você já identificou em mulheres que pode sabotar elas mesmas? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, que prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, Maísa, prazer estar com todos os painelistas aqui. Olha, a pergunta é muito boa e eu diria que, assim, tem alguns obstáculos que a gente, ao longo dos anos, vem percebendo, né? E isso não é exclusivo da nossa observação dentro da Microsoft. Os principais obstáculos que a gente vê começam da pressão social, e eu vi vários comentários aqui, desde o Dani, de como a gente orienta as crianças, ou, né, até inconscientemente acaba lidando com isso. A Pri colocou agora algumas questões. A questão da culpa, então, essa coisa da dedicação, e a gente sabe que a dedicação, o universo de tecnologia, ele demanda muito, então há uma necessidade de dedicação muito grande que leva ao terceiro fator, que é a jornada dupla. Então, e obviamente, assim, um quarto que é muito comum também, que é a questão de falta de referências. Então, eu gostei muito da frase da Priscila, falando justamente dessa questão do ignore o impossível. Então, a gente aqui na Microsoft vem trabalhando justamente com essa perspectiva de entender o que a gente quer da sociedade. E nós na Microsoft, o que a gente almeja, né? Então, hoje a gente está longe de ter maioria de mulheres na Microsoft e longe de ter maioria no universo de mulheres técnicas na Microsoft. Mas a gente sonha muito grande. E o que a gente sonha parte justamente do princípio de espelhar a sociedade onde a gente vive, né? Então, eu acho que começa justamente por um investimento muito grande em fomentar a curiosidade nas meninas, em ter esse apoio às universidades. E eu diria o seguinte, mas aqui eu não conheço ninguém, isso dos meus anos de Microsoft, eu não conheço ninguém que não se beneficie de um bom e intencional plano de carreira. Então, assim como a Priscila colocou, se você tem uma aspiração, se você tem um sonho, vá atrás. E a partir do momento que você coloca isso no papel, né, então tem alguns steps, né, alguns passos, eu diria, para um bom planejamento, mas ele começa justamente com uma clareza de onde você quer chegar. E muitas pessoas ouvem muito o exterior, né, ouvem o que o pai fala, o que a mãe fala. Eu mesma tive uma orientação do meu pai, eu lembro na época, que no final das contas me ajudou muito, mas ele também quis me colocar um pouco numa caixinha, aí eu desafiei, eu lembro na época de estar com aquele book de estudantes, mas foi muito bacana o jeito que ele me ajudou a depois me colocar. Mas eu acho muito importante, então, ter essa aspiração, e isso começa com uma conversa com você. Claro que é importante entender onde está o mercado, onde estão as oportunidades, para o que você está sendo chamada, naquilo que você se destaca, mas a gente costuma, e tem filósofos que falam isso, que o que está dentro de você é o que vai ser mais poderoso nessa sua jornada. Então, se ouçam e acreditem. A partir do momento que você tiver essa visão, né, muito clara, e você conseguir começar a colocar no papel algumas dessas aspirações, começa a ficar fácil. Bom, então por onde eu começo? O que eu preciso efetivamente? Que papéis ou que empresas eu poderia me aplicar? Que tipos de desenvolvimento eu poderia ter, que tipo de competências, como eu me destaco, como eu me diferencio. E, obviamente, o networking, né? O networking é muito importante e a gente sabe que, de forma geral, as mulheres são mais tímidas, né? A gente vê que tem estudos, inclusive da McKinsey, que mostram que, assim, as mulheres, na hora de se aplicar para uma posição, elas geralmente só o fazem quando elas têm 100% daquela experiência muito bem aprimorada, muito bem detalhada.
sendo que a gente vê que os nossos colegas do sexo masculino são muito mais ambiciosos, e inclusive a gente vê isso nas conversas de carreira. É mais comum você ouvir qual a sua aspiração de carreira, e você ouvir de um homem, eu quero virar o gerente geral da Microsoft, ou seja, presidente da Microsoft, do que eu ouço das mulheres. Então, a gente tem que partir da aspiração e montar esse plano que inclua o seu networking. E sim, eu vejo cada vez mais as mulheres se apoiando. Ouvi várias frases aqui muito bacanas de aliados, né, tanto de homens quanto mulheres. E a partir daí, ter goals específicos, timelines, ter muito bem marcado, digamos assim, quem são as pessoas que estão ao seu redor que podem te ajudar a chegar lá. E como a Priscila falou, se alguma de vocês aspirar, tiver interesse em Microsoft, a gente vai se sentir honrado e privilegiado de ter vocês como parte dos nossos quadros. E é uma área profissional que vem crescendo e mudando muito ao longo dos anos e é super promissora também, né? Eu consegui influenciar alguém da minha família, minha sobrinha seguiu a mesma carreira que eu, vendo que era possível, né? Ela teve um real exemplo e eu tive uma experiência familiar também que sempre me deixou muito à vontade, que eu podia fazer o que eu quisesse. Então, isso me ajudou bastante. Mas você tocou também num assunto muito interessante também, que me veio na cabeça, que é mulheres suportando mulheres, né, Dani? O quanto isso é importante. E nem sempre é o que a gente vê, né? Então, acho que essas iniciativas são boas para não só que outras pessoas de outro gênero, como homens, suportem as mulheres, mas que as próprias mulheres suportem mulheres, né? Para que elas também ajudem umas às outras a crescerem. Muito obrigada, Dani. Jace, outra pergunta para você. Você tem se engajado com o assunto de diversidade há bastante tempo, né? Como eu disse no começo, recentemente você foi assinalada como co-presidente da comunidade de mulheres da Microsoft. Você poderia compartilhar com a gente quais os assuntos quentes, assim, os principais assuntos que estão sendo discutidos hoje relacionados à carreira de mulheres? Sim. Bem, primeiro a gente tem uma visão que a gente quer que a Microsoft seja o melhor lugar para as mulheres trabalharem, né? E dentro dessa visão tem um outro aspecto que é muito importante, que a gente tem trabalhado com outros grupos de diversidade, que é o conceito do feminino, né? Que ele é um pouco mais abrangente do que só a questão de gênero. Então, o trabalho tem sido como ampliar essa visão na nossa comunidade, nos vários países, nas áreas de produto, focado em 3 pilares. O primeiro é o poder da comunidade. Então, a gente tem trabalhado em estar oficializando os capítulos que a gente tem dos grupos de mulheres, dando um pouco de estrutura para eles se organizarem. A gente tem capítulos em quase todos os países do mundo, mas também trazendo pessoas para apresentarem. A gente tem a série Meet Your Leaders, que é Encontre o Seu Líder, onde são executivas da Microsoft com nível vice-presidente acima, que vem falar de carreira. A gente tem um processo que está acontecendo agora, mundial, que se chama Career Jam. Então, os funcionários, inclusive os homens, se quiserem, vão no site, numa aplicação, e escolhem entre os mentores disponíveis quem eles querem conversar sobre carreira. E com isso, é uma oportunidade para que as pessoas possam se conhecer e aumentar o network, como a Dani estava falando, né? É uma iniciativa global, mas com isso, a gente tenta dar perspectivas diferentes para os funcionários, para que possam entender como eles podem sonhar grande, como podem buscar os caminhos para poder desenvolver a carreira. Um outro pilar super quente que a gente tem trabalhado é a questão, além da mentoria, de ser um aliado, e principalmente esse ano, que com a pandemia a gente tem visto o número de mulheres saindo do mercado de trabalho. A gente está trabalhando com o Comitê de Mulheres das Nações Unidas, a gente está preparando, inclusive, uma série de atividades para março, para o mês das mulheres, onde a gente quer estar trazendo educação e conhecimento, o que pode ser feito.
Tem algumas iniciativas que o nosso grupo influencia a área de benefícios, para poder aumentar um pouco alguns benefícios que a gente tem de apoio às mulheres e às pessoas que precisam cuidar, não só dos filhos, mas também dos pais, de pessoas da família que precisam de atenção nesse momento. E a terceira iniciativa, que a gente aqui em Latam, inclusive, tem o grupo de mulheres regional, é no desenvolvimento de liderança. Como a gente dá treinamento para que as mulheres possam receber esse conhecimento, treinamento e ir praticando no dia a dia temas de liderança de equipe, de como se apresentar, como se preparar para uma posição de gerente. Então, esse é um pouco os grandes temas que a gente tem trabalhado. Legal, bacana, Jaci, obrigada. E Priscila, a Jaci mencionou várias iniciativas aí, principalmente da Microsoft, do que a gente tem feito. Você tem visto alguma transformação acontecendo também nos clientes para atrair talentos femininos para posições técnicas ou de liderança? Eu vejo sim, eu vejo um número maior de mulheres CIOs, o que me deixa muito feliz, né? Porque é liderança e é técnica, né? Eu vejo um esforço, acho que a gente ainda está, como a Dani falou, é uma jornada, né? Então, não só a Microsoft, como todo o mercado, acho que está neste caminho da jornada. Então, ter a representação social no mundo corporativo ainda está longe disso, mas eu vejo muitas empresas preocupadas em garantir um pipeline de candidatos que tenha mulheres, que foque em mulheres na liderança, porque essa representatividade cria a inspiração de que as mulheres podem chegar numa posição de CIO. Então, hoje, eu tenho muitas clientes que são CIOs, e eu faço questão de encontrar com todas elas, porque eu realmente acho que a gente tem que inspirar outras mulheres. Então, essa questão da corrente do bem, de como que as mulheres se ajudam, como é que a gente serve de inspiração, como é que a gente traz uma dica, é super importante. Então, assim, vejo essa mudança, acho que ainda estamos na jornada, longe de chegar na representação social, mas vejo ações bastante afirmativas, né? E aí eu acho que para todo mundo que está aqui participando, que já está no mercado de trabalho, a gente tem que contribuir para isso, né? A gente tem que dar aquela cutucadinha na empresa onde a gente trabalha ou na universidade onde a gente está, de quais são as ações afirmativas, porque é a história de tratar os desiguais como desiguais. Então, quando a Jaci fala dos programas de treinamento para as mulheres, é um reforço que a gente está dando para as mulheres. Por quê? Porque a gente tem menos mulheres na liderança. É porque as mulheres estão menos preparadas? Não. Mas é simplesmente porque a gente quer dar um reforço e criar situações que estimulem as mulheres a continuar na Microsoft, por exemplo, e eu vejo outros clientes fazendo isso. Então, acho que eu tenho visto e eu sou muito positiva sobre o futuro, não só na parte de mulheres, mas também em outras minorias corporativas, vamos chamar assim, né? Então, acho que todas as empresas estão bastante preocupadas e entenderam que se elas não tiverem isso, não vão ser competitivas. É uma questão de negócios, não é uma questão de bondade ou de querer fazer um trabalho social de verdade. Não dá para ser competitivo sem diversidade. Maísa tá... Má? Ih, acho que a Má caiu. A Má caiu. E aí eu vou, não sei se eu vou aproveitar, Dani, você fez um comentário interessante, né, do ignorar o impossível, e aí eu dou e das mulheres só entrarem numa posição quando elas estão 100% prontas. Você sabe que eu tenho uma dica, eu sou uma simplista, né? Então eu falo assim, se você está 70% pronta, engana seu cérebro e fala que está 100%. Porque a história dos sabotadores, da síndrome do impostor, que é uma coisa que acontece muito com as mulheres, se a gente conseguir dar um trick no nosso cérebro, dá certo. Então, negociar salário tem que fazer, mesmo quando você acha que, né, negocia, porque mulher não gosta de negociar salário. Pedir promoção, pede. E tá 100% pronta, se joga em 100%. Então, Dani, eu gostei dos seus pontos aí, porque eu dou essas enganadas e dou essa dica para todo mundo. Você é modelo, Pri, no tema pra gente. Não de enganação, deixar claro. Eu perdi a minha tela, mas agora acho que eu voltei, né? Então, me vem? Inspiração. Voltou, tá aí. Modelo de inspiração, deixar isso claro para todo mundo. É uma inspiração mesmo.
E relacionado a isso, Dani, um ponto de vista de RH, né? Todas as empresas estão se preocupando bastante em ter a diversidade, mas você vê que essa é um fator importante só para o recrutamento de mulheres, ou tem muito mais que as empresas possam fazer depois, né, de atrair os talentos femininos? Então, mas eu acho que tudo começa com onde você quer chegar, né? Então, a gente aqui na Microsoft, de fato, como eu comentei anteriormente, como nós temos essa aspiração de espelhar as sociedades onde nós estamos localizados, e no Brasil, se a gente parar para pensar, mulheres não são minorias, né? Nós somos maioria da população. E estamos longe das posições de liderança, estamos longe das posições técnicas, estamos, inclusive, longe de ser a maioria hoje do universo de funcionários da Microsoft. Então, se você tem uma aspiração grande como essa, para mim não faria sentido nenhum a gente ficar focado única exclusivamente na questão de recrutamento. E aí eu diria que tem 3 principais frentes que a gente atua. Então, obviamente, recrutamento é uma delas, mas eu acho que é importante colocar o seguinte, um recrutamento intencional, né? E quando eu falo de recrutamento intencional, a gente, para ser assim breve, a gente está falando aqui de onde você vai fazer a busca, qual é o nível de exigência que você vai esperar das experiências dessas mulheres. Então, quanto mais a gente quer buscar minorias, e a gente desafia muito os gerentes nisso, talvez a gente precise fazer algum tipo de troca, porque não necessariamente você vai encontrar todos os representantes daquela minoria com o mesmo nível de experiência. Então, essa é uma questão que a gente olha. Outro, preparar as pessoas que vão entrevistar, tanto na questão de quem vai nos representar. Temos um público diverso. Então, por exemplo, você comentou que eu te entrevistei quando você entrou para a Microsoft. Eu era uma das mulheres que estava te entrevistando, mas é importante, então, que a pessoa que venha até nós se sinta representada e que veja, como a Priscila comentou anteriormente, que tem um ponto de referência, você mesma falou isso, né? Então, a gente procura trabalhar essa questão dos entrevistados e preparar os nossos gerentes. A gente tem hoje 100% dos nossos gerentes passando por um treinamento que nós chamamos de Inclusive Hiring. Então, para justamente garantir que a gente tenha o menor viés possível. 0 viés, impossível, isso não existe, mas que haja maior consciência, que as pessoas atuem com maior propósito, digamos assim. Além do recrutamento, a gente fala em, vamos dizer assim, reconhecimento e incentivo. E aí, incentivo, foram dados vários exemplos aqui. Então, por exemplo, um fórum como esse que nós estamos hoje é um excelente exemplo do que nós podemos fazer como empresa para justamente fomentar o diálogo, levar referência, dar clareza para quem tem eventualmente alguma curiosidade, né, do que vem a ser trabalhar em tecnologia. E aí, um exemplo que eu particularmente acho maravilhoso é o DigiGirls, né, que está no ar há mais de 20 anos já, começou como um bootcamp lá em Redmond, e que hoje está há mais de 20 anos, e que eu fico muito feliz de ver que depois de tantos anos, isso aumenta em pelo menos 24% o interesse das meninas. Então, só para todo mundo entender, é um programa onde a gente traz as meninas de ensino médio para ter um maior conhecimento, para dialogar conosco, para conhecer o que significa a carreira de tecnologia. Então, começa a desmistificar, né? Começa a dar clareza, dar referência e pôr em contato, porque não, como a Jace mencionou, vários outros programas também. E aí, um outro bloco, para ser bem sucinta, mas que eu acho que é extremamente importante, você tocou ele e vários outros tocaram também, é o ambiente inclusivo. Né? Não adianta você fazer um esforço hercúleo de aumentar a sua representatividade, você ter um maior número de mulheres, se essas mulheres ou quaisquer outras minorias não se sentirem acolhidas, não se sentirem respeitados, não sentirem que eles podem vir e dar o seu melhor. Né? Então, alguns exemplos foram dados aqui, sejam comportamentos inclusivos, como a Jace mencionou, de que todos tenham voz nas reuniões, de que tenham mentoria, de que tenham, né, então, essas questões, por exemplo, o Dani comentou rapidamente, eu estava ouvindo um podcast da Tânia, então você ter líderes que tragam o assunto à tona, que desafiem, e aí você mencionou rapidamente a questão de benefícios, já se mencionou isso como um dos temas sendo discutidos, a gente fez alguns progressos, eu diria, nos últimos anos, que são muito importantes.
para aquela questão da jornada dupla que eu mencionei anteriormente. Então, hoje os nossos benefícios são muito mais atentos para a questão de diversidade e que inclui, por exemplo, o aumento da licença paternidade. Porque a gente fala muito da licença maternidade, mas se a gente continua achando que no nascimento de um filho apenas a mãe deve estar em casa e cuidar daquela criança, a gente está, na verdade, perpetuando que aquela sociedade vai trabalhar daquele jeito, onde a mulher que cuida do filho e o pai vai trabalhar. Então, a gente quebra um pouco esse paradigma, não temos o mesmo tempo de licença, sei que é um desejo de algumas das pessoas que eu estou vendo na tela, mas temos um progresso aí. E num momento, por exemplo, de tanta incerteza, de tanta necessidade de flexibilidade, como o momento que nós estamos vivendo hoje, eu acho muito importante a empresa estar atenta a, no mínimo, dialogar no sentido de flexibilidade com todo e qualquer funcionário. Então, a gente já tinha uma licença voltada a qualquer profissional, independentemente do gênero, obviamente, para cuidar de familiares, e hoje nós temos uma licença nova diante da Covid, da pandemia, onde pais, mães e pais, muito importante frisar isso a todo momento, que precisem se dedicar à educação, ao cuidado de seus filhos devido ao fechamento de escolas, possam requisitar até 4 semanas, na verdade até 8 semanas para a Microsoft, para dedicar a essas crianças, enfim, ao ambiente familiar. Então, eu acho que o recrutamento é só um pedaço, né, dessa jornada, se você quer fazer, se você tem um objetivo maior, como, por exemplo, o que nós temos de espelhamento da sociedade. E desculpa a resposta tão longa, mas... Imagina, foi ótimo. Muito obrigada, Dani. Obrigada. Eu tenho mais 2 perguntas, mas eu gostaria de dar um tempo também para o pessoal que está nos assistindo. Gabi, tem alguma pergunta no chat que você Temos. Você consegue me ouvir? Consigo. Então, vamos deixar os últimos minutos para as perguntas do chat. Pode falar. Perfeito. A primeira pergunta diz o seguinte: vocês que são mulheres líderes, já sentiram alguma resistência de liderados homens? E imagino que, enfim, talvez a pessoa queira saber como vocês lidaram com isso. A Pri foi minha chefe, Pri, responde. É verdade. Eu ia falar isso, Dani. Responde você, né, Dani? Não, você e o Diniz são os meus chefes. Vamos ver quem teve mais resistência. Ai, eu não sei, não. Eu acho que não. Acho que por ser mulher eu não senti essa resistência, não. Não sei se eu tenho alguma experiência desse tipo. Eu acho que tem algumas desconfianças, de novo, acho que tem alguns vieses inconscientes que acontecem e que você pode até perceber de forma subliminar, mas, de novo, eu acho que é a história de você garantir que os sabotadores não vão deixar você se sabotar. Porque poderia acontecer por outros motivos. Eu vou dar um exemplo de quando eu fui morar na Argentina. Quando eu fui morar na Argentina, eu fui, enfim, eu não falava espanhol e nem conhecia os varejistas. Eu fui trabalhar em varejo, né, como vendas para o varejo, de Xbox e de PCs, e eu não conhecia os varejistas e não falava a língua. Então, aprendi rapidamente a falar a língua. Eu fiquei nos primeiros 3 meses, estudava todos os dias, porque eu achava que ia pegar muito mal ser brasileira, não falar espanhol e ir para um mercado que eu não conhecia bem. Então, eu fui estudando, tal, enfim. Mas eu não conhecia o mercado e quando eu passou mais ou menos uns 8 meses, meu time, que tinha muitos homens, eles me disseram o seguinte: quando você veio, a gente tinha certeza que não ia dar certo. Por quê? Porque você é brasileira, não conhece o mercado, não falava espanhol e, além de tudo, eu tinha vindo de uma carreira de marketing indo para vendas. Então, para eles, tinha tudo para dar errado. Então, assim, eu acho que os vieses vão aparecer sempre de liderados por qualquer motivo. E, às vezes, a gente, mulher, também acha que é porque a gente é mulher. Ou já tem uma predisposição daquele homem a achar porque é mulher, ou alguma coisa aconteceu. Então, assim, de novo, eu vou voltar na história dos sabotadores. Ignora, tenta dar aquele trick no seu cérebro, porque a gente é inteligente, e seguir o caminho. Mas o Dani não quis contar se ele teve alguma resistência mais comigo do que com o Diniz, hein, Diniz? Vai ficar aqui vai ficar na dúvida. Vai ficar na história, vamos ver. Zero. Vai discutir offline. 0. Mulheres de sucesso em casa, acostumada a lidar com mulheres de sucesso no ambiente de trabalho também, é isso.
respondendo essa pergunta, eu acho que ela não é... Já tive algumas situações como a Microsoft, se você está indo jantar com o seu time, enfim, quem tem o nível mais alto, né? É uma regra da empresa, paga a conta, né? Se é um jantar empresarial, profissional ou não. E eu lembro uma vez que alguém comentou, nossa, nunca uma mulher pagou a conta para mim. Um comentário assim, na brincadeira, porque na verdade era um jantar profissional com um monte de gente. Mas existe nas entrelinhas, eu acho que isso vai muito com o que o Dani tem falado de cultura, né? Isso existe nas entrelinhas. Eu acho que o conselho da Pri também, tem coisa que você não tem que dar tanto valor, tem que focar em você e seguir. Porque coisas culturais você não tem como mudar de um dia para a noite, né? Então, esse tipo de atitude você consegue diminuir o poder dela quando você ignora. Então, tem coisas que passam e que acontecem, comentários, que essa pessoa entrou em alguma vaga porque era mulher, esse tipo de comentário que às vezes é até maldoso, então ignora e passa, porque assim a gente consegue mudar um pouco da cultura, né? Não adianta ficar enfrentando muito esse tipo de coisa. Já, se você tem algum comentário fazendo essa pergunta também? Eu queria só agregar que vai ter situações onde ignorar não é suficiente, né? Dependendo do problema que você tem. E eu acho que você tem que mostrar através do seu trabalho. Acho que tem que saber ouvir, e isso aplica para qualquer situação. Muitas vezes tem outras coisas que a pessoa não está dividindo, que faz agir daquela forma. Eu já tive algumas situações assim, e a minha estratégia foi ouvir, mostrar que se existia alguma dúvida eu conseguia entregar e tentava aos poucos ir conquistando a pessoa, né? Chega um momento que a pessoa começa a ver que você pode adicionar algum valor e baixa a guarda. Então, acho que o trabalho é como você começar humilde, sabendo ouvir e ir conquistando a pessoa aos poucos. Exato. Obrigada, Jace. Tem mais alguma pergunta, Gabi? Tem uma da Mônica. A Mônica primeiro manda uma mensagem para a gente, que ela diz: parabéns pela iniciativa, precisamos usar as habilidades para transformar as distribuições tão desiguais do nosso país. E aí, na sequência, ela pergunta que ela ainda vê um modelo de gestão muito robotizado. E como evitar, a pergunta é, como evitar essa perpetuação? Dani, você quer comentar alguma coisa do ponto de vista de RH sobre isso, do que você tem visto? Estou refletindo aqui mais sobre o comentário. Eu assumo aqui que seja muito robotizado o estilo de liderança feminino, talvez, é isso? Se for nessa linha, eu acho que assim, uma das coisas que eu acho muito importante, é difícil comentar sobre culturas corporativas, né, em diferentes contextos, mas aqui na Microsoft a gente procura justamente trabalhar muito os gerentes, né, na questão principalmente da empatia, e o modelo hoje de liderança é muito voltado justamente para um modelo onde a gente espera que aquele gerente seja o modelo, né, que ele cuide e que ele justamente é o model, coach and care, então, e que ele dê o coach, né, para o funcionário. Então, eu acho que se tiver ainda um universo, ou alguma mulher ainda perceba algum modelo de robotização, digamos assim, talvez porque a cultura ainda não tenha abraçado de forma, vamos dizer assim, muito ampla justamente a questão da inclusão, né? Me parece pelo comentário que ainda seria uma situação onde a pessoa não é ela própria, ela não se sente à vontade para ser como ela é, para trazer talvez toda a bagagem que ela tem, o background que ela tem, as experiências que ela tenha vivido, e enriquecer justamente esse ambiente de trabalho. Então, eu acho que toda vez que a gente contrata uma nova pessoa, é uma oportunidade da gente aprender também com essa pessoa, e é muito comum eu ouvir comentários do gênero, outro dia eu fiz uma dinâmica até com o time da Jace, que eu perguntava qual é o seu superpoder, e a pessoa mais nova do time respondeu: meu superpoder é a minha cabeça fresca. E achei isso maravilhoso. Ele não estava preocupado em já ser um expert em Microsoft, ele estava se vendo empoderado justamente pelaquela visão diferente de mundo que ele tinha, agregando para o time. Então, eu acho que é uma questão talvez de maior maturidade, vamos dizer assim, desse ambiente.
Mas é importante o diálogo e a pontuação disso, se for algo muito comum nas empresas em que vocês estejam, eu diria assim. Diniz, você tem alguma interpretação diferente da pergunta? Ou quer adicionar alguma coisa? Não, eu acrescentaria só um ponto, porque eu acho que ele não foi referido, que é assim, eu vejo hoje no mercado de trabalho uma necessidade enorme. Quando eu falo com os nossos parceiros, uma das coisas que eles mais comentam é a necessidade de mão de obra qualificada do ponto de vista de tecnologia. Então, isso é uma tremenda oportunidade, não é? Então, temos estado a falar aqui de como é que nós fazemos as coisas mudar, que mudanças são precisas. Eu acho que realmente aproveitar, ver essa oportunidade e, como dizia a Priscila, ir atrás da oportunidade e alcançá-la, eu acho que é absolutamente fundamental e nós temos essa oportunidade hoje, não é? Se vocês pararem para pensar, a tecnologia é uma coisa que tem mudado a nossa sociedade, tem mudado a forma como nós vivemos e de uma forma cada vez mais acelerada. Então, uma boa maneira de nós todos contribuirmos e tornarmos a sociedade uma sociedade melhor e tornarmos as empresas mais justas e mais alinhadas com aquilo que é a realidade da nossa vida, é realmente essa, é dizer assim, como é que nós influenciamos também a tecnologia, como é que nós garantimos que há uma participação de mulheres em toda a componente tecnológica que, de alguma forma, desenha as soluções das nossas empresas, que desenham as soluções do que nós consumimos na internet, que desenham as soluções das máquinas que vão pensando no futuro, não é? Então, esse é um gancho que eu gostaria de fazer, porque eu acho que é super importante a forma como isso vai empoderar quem estiver próximo da tecnologia. Legal. Dani, você quer falar alguma coisa? Tem mais uma pergunta aqui, e eu vou conectar o que a gente falou. A pergunta é, vocês teriam alguma dica prática para quebrarmos algumas barreiras dentro das nossas empresas? Acho que a gente tem várias dicas, porque a gente está aprendendo muito. A gente tem falado muito aqui, é uma jornada, a gente está todo dia aprendendo. A gente está sendo educado a isso, né? E aí isso faz com que a gente também repita as boas práticas. Há uma delas, que é a palavra da moda, que a gente costuma até fazer uma aposta, quem fala menos nas reuniões, é o tema da intencionalidade, né? A palavra intencionalidade, palavrinha do ano, palavrinha da moda, todo mundo está usando, mas é real, a verdade é que é isso, você tem que ter intencional. Então, algumas coisas reais, e eu vou usar de novo o exemplo da Tânia, que a gente tem usado da Tânia, da Dani, aqui que a gente está falando, por exemplo, a gente tem que ter, a cada vaga que a gente abre, ou alguém que está saindo da empresa, a gente tem que ter candidatos do mundo da diversidade nisso. Estou falando de mulheres, estou falando de negros, assim por diante, todos os grupos. Então, assim, isso é intencional. Ah, mas você é obrigado a contratar aquela pessoa? Não, você vai contratar aquela pessoa que melhor se adapta àquela posição, está melhor preparado. Mas sim, a gente vai adaptando o modelo. Então, essa é uma boa prática que a gente tem feito e tem funcionado. Eu tenho bastante orgulho, né, Pri? A gente estava trabalhando junto a gente trabalha todo o tempo junto, a gente tem feito isso muito forte, os nossos times dentro da Microsoft do Brasil, isso é uma coisa. E agora eu vou puxar um pouco do jabá para o lado de parceiros, que é o que eu lidero aqui no Brasil. Vamos pensar o seguinte, e a gente tem as mulheres da comunidade aqui. A gente tem 25 mil parceiros no Brasil. Vamos fazer uma conta rápida, bem simples. Estudo de mercado. Se cada um desses parceiros tiverem 4 pessoas somente, um número bem conservador. A gente está falando de 100 mil pessoas, é isso. Se na média brasileira hoje, a gente está falando que a cada um trabalhador tem mais 2 pessoas em casa. Então, a gente está falando de umas 300 mil pessoas. 300 mil pessoas. Vamos falar que, no mínimo, a gente tem uma mulher. Uma mulher. A gente volta ao número de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Se a gente formar cada uma delas, olha o público que a gente tem disponível. Agora, a gente tem que ser intencional nisso. Então, o que a gente tem feito e trabalhado com os parceiros, e a gente vai ser cada dia mais intencional nisso também, é como a gente garante tudo que a gente está falando aqui, né, de garantir que a gente vai investir em treinamento, que a gente vai trazer as mulheres para a comunidade, que a gente vai falar, é possível, mulher em tech é possível, tem que ser intencional, é nessa linha. Então, a gente precisa isso muito dos parceiros. A gente precisa, cada uma dessas mulheres que estão nos parceiros, algumas que provavelmente estão assistindo a gente não estão em carreira técnica, que elas entendam o espaço que tem no mercado para isso. Pessoal, tem parceiro nosso com 70, 80, 100 vagas abertas, carreira técnica. Carreira técnica. Se a gente fizer uma análise rápida, nem 10% são ocupados por mulheres. Quer dizer, sejam vocês também intencionais, falam assim, me mostra o que é isso. Deixa eu aprender o que é isso. A gente acabou de fazer uma contratação super legal, uma pessoa que está 10 anos na Microsoft, em um dos nossos escritórios, não vou expor a pessoa porque ela não deixou expor, mas que ela começou na Microsoft como uma recepcionista. Como recepcionista. Depois de 10 anos, como
trabalhando, conectando, ela foi contratada pela Microsoft em carreira técnica, ela se certificou, ela foi atrás, ela certificou, estudou, conectou com as pessoas, quer dizer, tem um espaço. Então, a intencionalidade das empresas e das pessoas, é isso que eu trago em todos os grupos. Eu acho que aqui é uma forma que a gente trabalha sem aquele medo, sem aquele mindset, isso não é para mim, mas isso é uma coisa de homem, etc. Eu queria voltar só um ponto, e aí eu fecho por aqui, a gente falando das escolas de novo. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a empresa Lego, que faz Lego, eles trabalham com as escolas e fazem laboratórios para as crianças aprenderem a programar e construir seus Legos. E você vai para as escolas ainda, mesma coisa, né? Os meninos são estimulados. E onde estão as meninas, né? Eu sei isso pelo meu afilhado e eu perguntei para ele, Jonathan, quantas meninas tem na tua turma de Lego? Ele falou, nenhuma. Eu falei, por que nenhuma? Eu tenho certeza, é porque a menina da escola não foi estimulada. Por acaso a escola que minha filha estuda também. Eu tenho certeza absoluta que ela não foi estimulada. Na mesma linha, pessoal, que na escola tem aula de dança e é para as meninas e não para os meninos. É nessa linha, né? E vocês sabem que eu gosto de dançar, né? Então eu posso falar para vocês abertamente sobre isso. Não, mas é real. É como a gente como a gente cria a intencionalidade disso para todos os lados. Né? Então tem que partir daí. Mas tem que partir da pessoa também. Abrir a cabeça e falar, me ajudem, eu estou aberta a isso, como eu faço parte disso tudo. Ótimo ponto sobre os números, etc. Bom, a gente tem que fechar, infelizmente acabou nosso tempo. Espero que a gente tenha outro papo, foi super gostoso. Espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado também. Obrigada novamente a todos aqui que estão participando do painel e participando no chat e ouvindo a gente falar um pouco sobre isso, que é super importante. Então, obrigado, conto com vocês, com todas, para fazer essa comunidade um sucesso, realmente, né, engaje com a gente, nos dê feedback, para que a gente possa sempre estar ajudando e adicionando um valor para a vida de vocês e para a carreira de vocês, tá? Muito obrigada, desejo a vocês um feliz fim de ano, um feliz Natal para quem celebra o Natal, um ano excelente e que todos fiquem bem. Ok, Mas, obrigada. Claro, Gabi. Só vou fazer um pedido para você voltar no slide do QR Code e a gente deixar só uns segundinhos na tela, caso alguém tenha entrado depois e não tenha visto. Boa lembrança. Ótimo. Muito obrigada. Então tá. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada.